Olá, bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita da Consolação. Nós vamos falar hoje do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer a nossa prece, como sempre, dirigindo o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, elevando o nosso coração com bons sentimentos, com vontade de aprender, de melhorar, de evoluir, agradecer aos Espíritos que nos incentivam nesse sentido e agradecer especialmente a Jesus pelas lições que Ele nos deixou. E com a permissão do nosso Mestre, nós vamos iniciar a nossa preleção de hoje. O capítulo 15 estabelece uma norma que o Espiritismo segue muito firmemente. Fora da caridade não há salvação. E para fazer essa afirmação, a doutrina espírita se fundamenta em diversas passagens do Evangelho. Jesus fala muito a respeito da caridade, de fazer a caridade, do amor ao próximo, do perdão das ofensas e tudo isso. E tem uma passagem específica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31 a 46, em que Jesus ele está falando um pouco do final dos tempos, né? Que nós devemos entender também como uma transição planetária e não como o fim do mundo, né? Não como um extermínio da humanidade, mas como uma era de transição, de transformação. E ele fala que nesse momento, nesta era de transformação, a humanidade passará por uma seleção, né? E aqueles que estiverem em condições de acompanhar a evolução do nosso planeta permanecerão aqui, enquanto aqueles que não estiverem acompanhando moralmente a evolução do planeta serão transferidos para locais mais adequados segundo o seu estado evolutivo. E para isso Jesus faz um sermão usando de uma simbologia muito significativa, né? Ele faz um sermão, é um sermão longo, mas ele diz o seguinte, que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, tudo isso simbolicamente, ele está falando que quando for esse momento de transição, esse momento de transformação da Terra, então ele se assentará sobre o trono de sua majestade e todas as gentes diante dele. Então, vamos entendendo isso como figura, né? E o que o Filho do Homem, que é ele, Jesus, vai fazer com esta humanidade assentada à frente dele? Vai separar as ovelhas dos bodes. Também simbolicamente, porque pela cultura judaica as ovelhas eram oferecidas nos sacrifícios e os bodes não tinham esta conotação de pureza que as ovelhas tinham, né? Então Jesus usa essa simbologia. E como que ele vai separar, né? Quer dizer, as ovelhas serão os escolhidos para permanecer na Terra e os bodes aqueles que seriam encaminhados para outros planetas. Ele vai dizer que o critério é aquilo que nós tivermos feito pelo nosso próximo. E ele se coloca na figura desse próximo. Ele vai dizer que vão passar à direita aqueles, né, que ele vai explicar, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então veja, Jesus estabelece aqui todos os critérios da caridade, a caridade material e a caridade moral, né? O dar de comer, o dar de beber, o vestir e o visitar, o ir ver, o consolar, o confortar. Então, ele já estabelece essas duas formas de caridade como critério para ser escolhido, para passar à direita dele, né? Para permanecer na Terra. Mas ele não fica aí no seu sermão. Ele fala também daqueles que serão encaminhados, porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, e é isso que está contido aqui nesse ensinamento. Ele diz que vão passar para a sua esquerda, ou seja, aqueles que serão rejeitados,
Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e não foste me ver. E quando os discípulos perguntam, mas mestre, quando que nós fizemos tudo isso? Ele fala, cada vez que vocês fizeram isto a um dos meus menores, né, dos mais pequeninos, a mim diretamente vocês fizeram. Então veja como Jesus estabelece, né, esse critério de fazer ao outro, né, aquilo, atender às necessidades como critério único para a salvação. É com base nisso que o Evangelho segundo o Espiritismo estabelece essa norma, né, fundamental. Fora da caridade não há salvação. Então, Kardec comenta, né, nessa passagem que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então vamos refletir muito nesse sermão de Jesus, que é muito importante, muito significativo, muito simbólico, e para nós entendermos como fazer a caridade material, caridade moral, e a necessidade de nós estabelecermos isso como critério de conduta nosso em todos os momentos. Vamos então fazer as nossas vibrações, elevar o nosso pensamento mais uma vez, vibrar por todos os necessitados, por todas as pessoas que estão passando por sofrimentos, por todos os povos que se encontram nesse momento em conflitos. Vamos vibrar pelo Brasil, por todas as pessoas encarregadas da sua direção em todos os níveis administrativos. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares encarnados e desencarnados. Vamos nesse momento mandar nosso passe à distância, que é mentalizar aquela pessoa que nós queremos favorecer mais especialmente com assistência espiritual. E vamos assim vibrar pela casa espírita que nós frequentamos e agora ficar bem receptivos para que nós possamos também receber o nosso passe. Graças a Deus, agradecidos a Jesus e aos bons espíritos, nós pedimos permissão para encerrar nossa preleção de hoje.